Na sexta-feira, o filho do novo CEO me demitiu na frente de 12 pessoas e ainda pediu que eu deixasse meu crachá sobre a mesa, como se eu tivesse roubado alguma coisa. Na segunda-feira, o pai dele gritou tão alto no corredor executivo que até o segurança da recepção ouviu. Você demitiu quem eu estava do outro lado da cidade, assinando a compra da empresa que abastecia a fábrica inteira deles. E, pela primeira vez em 20 anos, eu não corri para salvar ninguém. Meu nome é Mariana Costa. Tenho 39 anos. Sou gerente de cadeia de suprimentos e moro em Columbus, Ohio. Durante quase metade da minha vida adulta, eu fui a mulher que resolvia o impossível para a Whitmore Medical Systems, uma empresa que fabricava peças para equipamentos hospitalares. Quando um lote atrasava, ligavam para mim. Quando um fornecedor ameaçava cancelar contrato, mandavam para mim. Quando alguém precisava ficar até meia-noite refazendo planilhas para que a produção não parasse. Adivinhe quem apagava a luz do prédio? O engraçado é que ninguém lembrava meu nome quando as coisas davam certo. Só lembravam quando alguma coisa quebrava. E, mesmo assim, eu aceitei isso por anos. Porque fui criada para acreditar que ser útil era quase a mesma coisa que ser amada. Minha mãe dizia que mulher forte não reclama. Meu pai dizia que trabalho bem feito fala sozinho. Eles estavam errados em uma coisa. Trabalho bem feito fala. Sim, mas muita gente finge que não escuta quando a voz vem de alguém que aprendeu a baixar a cabeça. A Whitmore tinha sido fundada por Henry Whitmore, um homem seco, elegante, difícil de impressionar, mas justo no que importava. Eu não o chamaria de bondoso, ele não era, mas ele sabia distinguir competência de barulho. E isso, em uma empresa familiar, já era quase um milagre. Foi Henry quem me promoveu aos 32, depois de eu renegociar um contrato que salvou a linha de monitores cardíacos de um colapso. Ele entrou na minha sala, colocou uma pasta azul sobre minha mesa e disse: Mariana, você enxerga risco antes de todo mundo. Eu guardei aquela frase por mais tempo do que deveria. Talvez porque, na minha casa, ninguém nunca tinha me dito que eu enxergava alguma coisa. Eu era a filha do meio, a que ajudava, a que entendia, a que não dava trabalho. Minha irmã mais velha fazia drama e recebia cuidado. Meu irmão mais novo fazia besteira e recebia desculpa. Eu fazia tudo certo e recebia mais responsabilidades. Então, quando uma figura como Henry Whitmore olhou para mim e reconheceu meu valor, eu confundi reconhecimento profissional com pertencimento. A pasta azul virou uma espécie de símbolo para mim. Dentro dela ficavam cópias de contratos críticos, notas de reuniões, projeções de risco, cláusulas que ninguém lia, até precisar delas. Eu carregava aquela pasta como algumas pessoas carregam uma foto de família na carteira. Patético. Talvez, mas cada folha ali lembrava que eu tinha construído algo com minhas próprias mãos. Não herdei sobrenome. Não casei com dinheiro. Não entrei pela porta dos fundos. Eu cheguei cedo. Fiquei tarde. Aprendi nomes de motoristas, datas de auditoria e quais fornecedores mentiam só pelo jeito de respirar. O fornecedor mais importante se chamava North Bend Precision. Era uma empresa menor, de Toledo, especializada em válvulas microcalibradas usadas nos módulos respiratórios da Whitmore. Sem aquelas válvulas, 2 linhas inteiras paravam. Não era exagero. Eu tinha repetido isso em reuniões tantas vezes que alguns executivos reviravam os olhos antes mesmo de eu terminar a frase. Mariana e seus cenários de apocalipse. Brincavam, mas era sempre assim. Quando prevenção funciona, os arrogantes chamam de paranoia. Quando prevenção falha, chamam de culpa da pessoa que avisou. Durante 8 anos, eu construí a relação com a North Bend. Conheci o fundador, Raymond Ellis, antes do derrame dele. Conheci a filha dele, Claire, quando ela ainda tentava decidir se venderia a empresa ou honraria o negócio da família. Eu sabia que eles estavam cansados. Sabia que os equipamentos precisavam de investimento. Sabia que um concorrente grande rondava a porta deles como abutre educado.
Também sabia que Henry tinha prometido renovar o contrato por mais 5 anos, desde que a Whitmore não tentasse esmagar o preço deles de novo. Então Henry sofreu um infarto leve em uma manhã de terça-feira e se afastou por tempo indeterminado. Na sexta da mesma semana, o conselho anunciou que o filho dele, Graham Whitmore, assumiria como CEO interino. E, como se a arrogância precisasse de companhia para se sentir segura, Graham trouxe o filho dele, Preston, de 28 anos. Recém-saído de uma consultoria onde usava terno caro e palavras vazias, Preston chegou com um sorriso de comercial, relógio brilhante e a energia perigosa de alguém que nunca tinha ouvido um não sem transformar aquilo em ofensa pessoal. Na primeira reunião com ele, eu percebi, não foi pelo que ele disse, foi pelo que ele não perguntou. Preston entrou na sala de operações, olhou para o painel de fornecedores, viu meu nome no topo de 3 processos críticos e falou: "Então, você é a pessoa que todo mundo trata como indispensável." Ele sorriu quando disse isso, mas havia veneno por baixo. Eu respondi que ninguém era indispensável, mas algumas funções exigiam continuidade. Ele inclinou a cabeça, como se eu tivesse acabado de confirmar uma suspeita. A partir daquele dia, ele passou a me testar. Primeiro pediu relatórios que já existiam. Depois marcou reuniões no horário do almoço e cancelou quando eu entrava na sala. Mais tarde, começou a copiar meus e-mails para pessoas que não precisavam estar envolvidas, sempre com perguntas pequenas feitas para parecer que eu não tinha explicado direito. Só tentando entender o processo, ele escrevia: "Eu reconheci o padrão porque já tinha visto antes, em jantares de família, alguém cutuca. 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 Até você reagir. E então, todos dizem que o problema é seu temperamento." Preston tinha uma frase favorita: "Precisamos de gente leal à nova visão." Ele dizia isso quando alguém discordava, quando um gerente antigo pedia cautela, quando eu explicava que reduzir preço com a North Bend colocaria o fornecimento em risco. Lealdade, para ele, não significava fazer o certo pela empresa. Significava sorrir enquanto ele brincava de gênio. E o pior era que algumas pessoas embarcaram, não porque acreditavam nele, mas porque gente insegura sempre fareja quem está com poder temporário e chama isso de estratégia. Na quinta-feira antes da minha demissão, Preston entrou na minha sala sem bater. Eu estava revisando o termo de renovação da North Bend, com a pasta azul aberta e 3 canetas espalhadas sobre a mesa. Ele pegou uma das páginas sem pedir. Passou os olhos e riu pelo nariz. 5 anos com uma fornecedora pequena. Isso é o tipo de apego emocional que mata a margem. Eu respirei antes de responder. Disse que não era apego. Era dependência técnica documentada. Ele largou a folha como se estivesse suja. "Você fala como se a empresa fosse sua." Ele disse. Eu olhei para ele e por um segundo vi meu irmão mais novo, aos 16 anos. Depois de bater o carro do meu pai e me culpar porque eu não tinha escondido as chaves. O mesmo tom, a mesma certeza de que responsabilidade era algo que outras pessoas deveriam carregar por ele. Eu disse apenas: "Eu falo como alguém que sabe o que acontece se esse contrato cair." Ele sorriu. Não um sorriso grande. Um pequeno. O tipo de sorriso que vem antes de alguém tentar te colocar no seu lugar, na manhã seguinte, às 8h17. Recebi uma mensagem de Melissa, do RH. "Pode passar na sala de conferência B, às 9. Preston gostaria de alinhar algumas mudanças." Eu li a palavra alinhar e meu estômago endureceu. Ninguém alinha nada com RH na sala numa sexta-feira. Ainda assim, fechei meu notebook. Peguei a pasta azul e caminhei pelo corredor com o rosto calmo. Eu tinha aprendido, muito antes da Whitmore, que algumas humilhações exigem postura não porque você não sente dor, mas porque a pessoa querendo te ferir está esperando ver sangue. Na sala estavam Preston, Melissa e 2 diretores que não conseguiam olhar para mim. Havia um envelope branco no centro da mesa. Preston nem se levantou. Ele apontou para a cadeira como se eu fosse uma candidata atrasada para a entrevista. "Mariana, vamos fazer uma transição de liderança
na área de suprimentos, disse ele. A voz dele era lisa demais, ensaiada demais. Melissa manteve as mãos cruzadas sobre uma pasta bege. Eu conhecia Melissa havia 11 anos. Ela tinha me mandado mensagem quando o filho nasceu. Naquela manhã, ela olhava para o envelope. Perguntei qual era o motivo formal. Preston pareceu satisfeito por eu ter feito a pergunta. Resistência à mudança. Comunicação defensiva e desalinhamento com a direção executiva. 3 frases de plástico para dizer que eu tinha dito não a ele. Pedi exemplos documentados. Ele respirou fundo, como se minha calma fosse uma inconveniência. Mariana, não vamos transformar isso em tribunal. Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, porque homens como Preston adoram julgamento enquanto estão vencendo. Mas chamam de drama quando alguém pede prova. Melissa empurrou o envelope na minha direção. Dentro havia uma carta de desligamento, 2 páginas de termos e uma cláusula de confidencialidade mais agressiva do que o padrão. Eu li tudo, devagar. Preston começou a bater a caneta na mesa. Quando cheguei ao final, percebi que haviam incluído uma restrição de contato com fornecedores por 90 dias. Levantei os olhos. Isso não estava no meu contrato original. Melissa engoliu seco. Preston sorriu de novo. É uma condição para o pacote de saída. Bem generoso. Considerando as circunstâncias, foi ali que entendi. Não era só demissão. Era isolamento. Eles queriam me tirar e me impedir de avisar a North Bend sobre a negociação predatória que Preston pretendia fazer. Queriam minha agenda, meus contatos, minhas notas, minha memória. Queriam que eu desaparecesse quieta enquanto eles desmontavam uma relação que eu tinha levado anos para construir. A raiva veio quente, subindo pelo peito, mas junto dela veio outra coisa, mais antiga e mais fria. A lembrança de todas as vezes em que eu entreguei o mapa da saída para pessoas que depois trancaram a porta na minha cara. Preston estendeu a mão para a pasta azul. Também vamos precisar de todos os materiais físicos relacionados a fornecedores. Eu coloquei minha mão sobre a pasta antes que ele tocasse nela. Não apertei. Não puxei. Só deixei a palma ali. Firma. Essa pasta tem cópias das minhas anotações pessoais e versões antigas, sem valor contratual. Os documentos oficiais estão no sistema. Ele arqueou as sobrancelhas. Tudo produzido durante expediente pertence à empresa. Eu respondi. Então peça ao jurídico para especificar por escrito o que exatamente você está requisitando. O silêncio que caiu naquela sala foi pequeno, mas perfeito. Preston não esperava resistência educada. Esperava choro, súplica, talvez raiva. Melissa olhou para mim pela primeira vez. Os 2 diretores ficaram ainda mais imóveis. Preston recostou na cadeira e falou a frase que eu lembraria pelo resto da semana. Você se acha muito importante para alguém que pode ser substituída até segunda-feira. E eu fequei a pasta azul. O som do elástico prendendo a capa pareceu mais alto do que deveria. Eu assinei apenas o recibo de recebimento, não o acordo. Melissa tentou me explicar que eu perderia parte do pacote se não assinasse naquele momento. Eu disse que teria meu advogado revisando, embora ainda não tivesse advogado nenhum. Preston soltou uma risada curta. Claro, faça o que precisar para se sentir no controle. Aquilo doeu mais do que eu quis admitir, porque ele não estava falando só comigo como profissional. Ele estava falando com a menina que aprendeu a pedir permissão para ocupar espaço. Mas eu já não era aquela menina. Não completamente. Quando saí da sala, havia pessoas demais olhando para telas que não estavam lendo. A notícia já tinha corrido. No setor de compras, alguém tinha colocado minhas coisas numa caixa sem me perguntar. Meu copo de cerâmica, 2 fotos, um casaco, um carregador antigo, um pacote de balas de gengibre que eu guardava para náusea em dias de estresse. Pequenas provas de uma vida inteira reduzidas a papelão. Kevin, meu analista mais novo, estava parado ao lado da minha mesa com os olhos vermelhos. Ele tentou falar. Eu balancei a cabeça. Não ali. Preston veio atrás de mim até a área aberta. Fez questão de transformar minha saída em espetáculo controlado. Pessoal, a Mariana está seguindo para novas oportunidades. Anunciou,
com aquela voz de gerente em vídeo motivacional. Algumas pessoas abaixaram a cabeça. Outras fingiram surpresa. Eu peguei minha caixa e olhei uma última vez para o painel de fornecedores na parede. North Bend aparecia em amarelo, marcado como renovação pendente. Aquele quadradinho amarelo era uma sirene, e ninguém naquela sala parecia entender que... Samim. Eles não sabiam nem onde ficava o botão para desligar, no elevador. Minhas mãos começaram a tremer. Sua ali, sozinha entre o 8º e o térreo, segurando uma caixa contra o peito. Senti a humilhação atravessar meu corpo como febre. Eu pensei em Henry no hospital, sem saber o que o filho e o neto estavam fazendo. Pensei em Claire Elise, esperando a renovação prometida. Pensei em todos os fins de semana que eu tinha perdido para proteger uma empresa que me deixou sair escoltada pelo segurança terceirizado. Quando a porta do elevador abriu, eu já tinha parado de tremer. O segurança, Marcus, parecia constrangido. Desculpa, Mariana. Disseram que eu precisava acompanhar. Eu disse que entendia. Ele me levou até a porta lateral, não a principal, como se eu fosse um risco de reputação. Do lado de fora, o estacionamento estava cheio de carros que eu conhecia melhor do que os donos. Joguei a caixa no banco traseiro do meu Subaru e fiquei alguns segundos com as mãos no volante. Respirando, então meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número salvo há anos, mas raramente usado fora do trabalho. Mariana. E a Claire. Acabei de receber uma ligação estranha do Preston Whitmore. Você ainda está na empresa? Eu li aquela pergunta 3 vezes. Depois olhei para o prédio espelhado da Whitmore, brilhando como se nada tivesse acontecido. Senti uma calma tão limpa que quase assustou. Preston achava que tinha me tirado do jogo antes de fazer sua primeira jogada real. O que ele não sabia era que, 2 meses antes, Claire tinha me contado algo que nunca entrara nos relatórios oficiais. A North Bend estava procurando comprador, mas só venderia para alguém que prometesse não desmontar a equipe nem entregar a patente ao concorrente. Eu respondi apenas, não. Mas posso conversar agora. Claire ligou em menos de 10 segundos. A voz dela estava baixa, tensa. Preston tinha oferecido renovar o contrato por 1 ano, com redução de 22% no preço, pagamento em 90 dias e acesso ampliado aos desenhos técnicos das válvulas. Em outras palavras, queria sufocar a North Bend, sugar a propriedade intelectual e depois trocar de fornecedor. Era uma jogada tão óbvia quanto cruel. Claire disse, meu pai confiava em você. Eu também. Preciso saber se estou sendo paranoica. Eu fechei os olhos. Pela primeira vez naquele dia, minha resposta saiu sem esforço. Não. Claire, você está sendo caçada. Houve um silêncio longo do outro lado. Eu escutei a respiração dela falhar. E aquilo me puxou de volta para dentro de mim, porque eu sabia o que era duvidar da própria percepção depois que alguém poderoso chamava abuso de estratégia. Eu sabia o que era olhar para um contrato injusto e ouvir que aquilo era apenas mercado. Eu sabia o que era ser pressionada a agradecer por migalhas enquanto alguém roubava a mesa inteira. Então contei a Claire exatamente o que podia contar sem violar nada. Que ela não deveria assinar, que deveria chamar o advogado dela e que precisava revisar as opções de venda com urgência. Foi quando ela disse a frase que mudou tudo. Mariana, se você não estivesse presa a Whitmore, eu teria perguntado se você queria entrar nisso comigo. Eu abri os olhos. O prédio ainda estava ali. Minha caixa ainda estava no banco de trás. A carta de demissão ainda estava dentro da bolsa, pesada como uma pedra, mas, por algum motivo, o mundo pareceu se inclinar 1 centímetro na direção certa. Perguntei do que exatamente ela estava falando. Claire respirou fundo e disse que havia um investidor recuando, um financiamento possível e uma janela de 48 horas. Eu não tinha dinheiro para comprar uma fornecedora sozinha. Não era esse tipo de história. Eu tinha uma casa pequena com hipoteca, uma poupança decente e uma reputação que Preston tinha acabado de subestimar. Mas também tinha algo que ele não tinha confiança real no mercado. Conhecimento técnico do contrato e a capacidade de fazer pessoas honestas
atenderem meu telefonema. Naquela tarde, liguei para Raymond Ellis. Mesmo sabendo que ele falava devagar desde o derrame, liguei para uma ex-diretora financeira aposentada que me devia uma conversa. Liguei para um banco comunitário de Toledo, que conhecia a North Bend desde os anos 90. Às 6 da tarde, eu estava sentada na minha cozinha, ainda de camisa social, com a pasta azul aberta ao lado do notebook. Eu não usei documentos confidenciais. Não precisava. Tudo que importava já estava na minha cabeça ou em registros públicos, dependência operacional, histórico de entregas, concentração de risco, valor estratégico da patente, e uma verdade simples que Preston era jovem demais ou arrogante demais para perceber. Às vezes, o fornecedor pequeno que você tenta esmagar é justamente a peça que impede seu império de cair no chão. Meu telefone tocou às 8h43. Era clair ou travé. Conseguimos uma estrutura. Ela disse. A voz trêmula. Mas viva. Eu não comemorei. Ainda não. Gente como Preston conta com a empolgação dos outros para fazê-los cometer erros. Eu pedi tudo por escrito. Chamei um advogado indicado pela ex-diretora financeira e passei o sábado inteiro revisando termos que mudariam minha vida. No domingo à noite, antes de dormir, recebi uma mensagem de Kevin, meu antigo analista. Ele está apagando seu nome dos arquivos de fornecedores. Disse que segunda começa uma nova era. Fiquei olhando para aquela frase no escuro do meu quarto. Uma nova era. Talvez Preston estivesse certo. Só não do jeito que imaginava. Porque naquela mesma segunda-feira, enquanto ele entrava na Whitmore, achando que tinha eliminado uma gerente difícil, eu estaria em Toledo assinando minha participação majoritária na North Bend Precision. E antes do almoço, o contrato que ele tentou esmagar estaria nas mãos de alguém que ele tinha humilhado publicamente 3 dias antes. Mas o detalhe mais importante eu só descobriria depois. Henry Whitmore não estava tão afastado quanto o filho dizia. E, naquela segunda-feira, quando ele finalmente abriu o relatório que Preston tentou esconder, a primeira pergunta dele não foi sobre preço, margem ou cronograma. Foi sobre mim. Foi sobre a mulher que o neto dele chamara de substituível. E foi aí que o grito atravessou o andar executivo. Naquela sexta-feira, depois que desliguei com Claire, eu não fui para casa chorar do jeito que meu corpo queria. Fui para o estacionamento de uma farmácia a 3 quarteirões da Whitmore, porque era o único lugar onde eu conseguia respirar sem ver o prédio no retrovisor. Comprei água, um pacote de lenços e um analgésico que não tomei. Depois, fiquei sentada no carro, encarando meu crachá sobre o banco do passageiro. 15 anos de entrada liberada. 15 anos abrindo portas que, no fim, nunca tinham sido minhas. O primeiro impulso foi ligar para alguém da minha família. Não liguei. Minha mãe diria que eu precisava ter humildade e aceitar que chefes são assim. Meu pai perguntaria se eu tinha provocado alguma coisa. Minha irmã transformaria minha demissão em uma história sobre como ela também sofria no trabalho. Meu irmão provavelmente pediria dinheiro antes de eu terminar a primeira frase. Então, fiz a coisa que pessoas acostumadas a se salvar sozinhas fazem. Coloquei o celular no viva voz. Abri uma planilha nova e comecei a listar riscos, oportunidades e nomes. Foi assim que o choque virou trabalho. Não cura, trabalho. Existe uma diferença. Cura vem depois. Quando o corpo acredita que não precisa mais se defender. Naquela tarde, eu ainda estava em modo sobrevivência. Liguei para Angela Rizzi, uma antiga CFO que eu conheci em uma conferência em Cleveland. Angela era o tipo de mulher que falava pouco, porque cada frase já vinha com peso suficiente. Quando contei que eu havia sido demitida e que a North Bend estava vulnerável, ela não perguntou se eu estava bem. Perguntou: "Você quer vingança ou quer controle?" A pergunta me atravessou. Porque vingança, no momento, parecia deliciosa. Eu queria imaginar Preston perdendo o sorriso. Graham suando diante do conselho. Melissa tendo que explicar por que assinou uma demissão sem checar o impacto, mas vingança pura é barulhenta demais e dura pouco. Controle era outra coisa.
Controle era impedir que eles destruíssem a North Bend. Controle era proteger a patente. Controle era fazer com que uma empresa que me chamou de substituível descobrisse o preço real da minha ausência. Então respondi: quero controle. Angela disse: ótimo. Então pare de pensar como funcionária. Naquela noite, Claire e eu conversamos por vídeo. Ela estava no escritório antigo do pai, com estantes de madeira e uma luminária verde que parecia saída de filme dos anos 50. Atrás de lá, havia uma foto de Raymond Ellis apertando a mão de Henry Whitmore em uma feira industrial. Dois homens de outra geração, fazendo negócios com menos slides e mais palavra. Claire parecia exausta. Disse que Preston havia ligado 2 vezes depois da primeira proposta. E na segunda ligação foi menos educado. Ele disse que fornecedores pequenos precisam entender seu lugar. Eu senti minha garganta fechar. Não por mim, por ela. Porque era a mesma frase com outra roupa. Entender seu lugar. Preston acreditava que o mundo era uma mesa comprida e que algumas pessoas nasciam para sentar na cabeceira, enquanto outras deviam ficar de pé servindo café. Expliquei a Claire que a proposta dele não era negociação agressiva. Era uma tentativa de compressão estratégica. Ele queria forçar a North Bend a aceitar termos ruins. Depois usar o acesso técnico para migrar produção. Claire assentiu. Mas havia medo nos olhos dela. Medo de estar vendo demais. Medo de reagir tarde demais. Angela entrou na chamada 20 minutos depois. Não perdeu tempo. Pediu balanços. Dívida. Contratos. Pendências trabalhistas. Situação dos equipamentos. Lista de clientes e exposição de propriedade intelectual. Claire tinha tudo organizado, o que me disse muito sobre ela. Pessoas desesperadas escondem papéis. Pessoas cansadas, mas honestas, abrem gavetas. À meia-noite, Angela resumiu a estrutura possível. Eu entraria com capital menor, reputação operacional e liderança comercial. Claire manteria participação relevante e continuidade. Um grupo local financiaria a aquisição, desde que a Whitmore renovasse ou, no mínimo, não rompesse de forma abrupta. Esse era o ponto delicado. A North Bend dependia da Whitmore, mas a Whitmore também dependia da North Bend. A diferença era que só uma das partes sabia disso com humildade. Eu abri minha pasta azul e tirei uma folha antiga, sem dados sigilosos. Apenas um mapa de dependência que eu havia desenhado para uma apresentação interna 3 anos antes. Era meu próprio trabalho. Uma versão sem preços, sem volumes específicos, sem nada que pudesse comprometer a empresa. Mas mostrava algo essencial. Nenhuma alternativa aprovada conseguiria substituir a North Bend em menos de 7 meses, sem risco regulatório. Claire olhou para o mapa como se eu tivesse colocado oxigênio na mesa. Eles sabem disso? Perguntou. Eu quase sorri. Alguns sabem. Preston não acredita. Angela inclinou a cabeça. E o pai dele? Respirei devagar antes de responder. Henry saberia. Henry não era gentil, mas não era burro. Se estivesse de fato fora de operação, Graham poderia estar tomando decisões sem ele. Se estivesse acompanhando de longe, alguém estava filtrando informações, em ambos os casos. Preston estava brincando com uma linha de produção que não compreendia. Era perigoso. E, para nós, era a única abertura. No sábado de manhã, acordei, antes das 5. Por alguns segundos, esqueci que não tinha emprego. Meu corpo procurou a rotina antiga: café, e-mail, trânsito, problemas antes das 8. Então, lembrei da sala de conferência B, do envelope branco, da mão de Preston tentando pegar minha pasta. A dor veio seca, sem lágrimas. Tomei banho, prendi o cabelo e fui para Toledo encontrar Claire e Angela. Na estrada, enquanto o sol nascia pálido sobre o asfalto, pensei em todas as vezes que eu tinha confundido exaustão com lealdade. A North Bend Precision ficava em um prédio baixo, de tijolos vermelhos, ao lado de uma linha ferroviária desativada. Nada ali parecia impressionante para alguém como Preston. Não havia lobby de mármore,
Não havia tela gigante na recepção. Não havia café artesanal com logotipo em espuma. Mas havia gente que sabia medir uma peça pelo som da máquina. Havia técnicos que cumprimentavam Claire como família. Havia uma mulher chamada Denise, supervisora de qualidade, que guardava registros de calibração com mais cuidado do que alguns executivos guardavam contratos. Aquele lugar não era pequeno. Era específico. Gente arrogante sempre confunde as duas coisas. Raymond Ellis nos recebeu em uma sala com cheiro de café antigo e óleo limpo. Ele falava devagar desde o derrame, mas seus olhos continuavam afiados. Quando me viu, estendeu a mão esquerda, a que ainda obedecia melhor. Mariana, disse, cada sílaba com esforço. Henry confiava em você. Aquilo quase me quebrou, não porque Henry fosse meu salvador, mas porque Raymond disse a frase no passado, como se confiança fosse algo deixado para trás em uma geração que agora estava sendo substituída por herdeiros de ternos caros e mãos vazias. Sentamos por horas. Angela fez perguntas duras. Eu também. Claire respondeu a todas, inclusive as desconfortáveis. A empresa tinha dívida. Os equipamentos precisavam de atualização. 2 clientes menores haviam atrasado o pagamento. Mas a patente das válvulas microcalibradas era limpa. A equipe técnica era leal e os processos de qualidade estavam impecáveis. O problema não era incompetência, era falta de fôlego. A North Bend precisava de alguém que entendesse seu valor antes que um comprador grande a engolisse, demitisse metade da equipe e vendesse o resto em pedaços. No meio da tarde, Claire recebeu outro e-mail de Preston. Ela o projetou na tela. A linguagem era educada, mas o conteúdo era uma ameaça em sapatos polidos. Ele dizia que a Whitmore estava avaliando alternativas de fornecimento e que a North Bend deveria considerar a proposta revisada até segunda às 9 da manhã. Caso contrário, a Whitmore reavaliaria a continuidade comercial. Ele também pedia acesso antecipado a desenhos técnicos para fins de transição e análise de eficiência. Eu li a frase 2 vezes. Depois pedi a Claire que encaminhasse tudo ao advogado. Preston tinha acabado de nos dar uma peça de evidência embrulhada em arrogância. O advogado de Claire, Martin Shaw, entrou por chamada às 4. Era um homem de cabelo grisalho e paciência curta para abusos disfarçados de estratégia. Disse que a cláusula de propriedade intelectual do contrato vigente não permitia aquele acesso sem justificativa técnica formal. Disse também que uma tentativa de coerção comercial poderia ser documentada se houvesse mudança abrupta de termos em contexto de dependência conhecida. Eu não romantizei aquilo. Negócios não são tribunais morais. Empresas pressionam fornecedores todos os dias. Mas Preston não estava apenas pressionando. Estava contando que ninguém teria força para responder. No domingo, a estrutura começou a fechar. Angela trouxe 2 investidores locais. Irmãos que tinham herdado uma fábrica de componentes e preferiam negócios sem glamour, desde que os números respirassem. Eles não estavam apostando em mim por simpatia. Viram a dependência da Whitmore, a qualidade da North Bend e a chance de estabilizar a empresa. Minha participação veio da combinação de poupança, linha de crédito pessoal e um acordo de sweat equity baseado em liderança operacional. Assinar aquilo me deu medo. Medo real. Não era fantasia de revanche. Era minha casa. Meu nome. Meu futuro em uma mesa de conferência. À noite, antes da assinatura final, fiquei sozinha no chão da cozinha com a pasta azul ao lado. Minha gata, Lola, deitou sobre um canto das páginas como se estivesse cansada de contratos também. Eu deveria ter sentido triunfo. Em vez disso, senti luto, porque até aquele momento, uma parte infantil de mim ainda esperava uma ligação da Whitmore dizendo que tudo tinha sido um erro. Esperava que Melissa se desculpasse, que Graham descobrisse, que Preston fosse contido, que alguém dissesse: Mariana, você importava. Foi vergonhoso admitir isso para mim mesma, mas era verdade. Então abri o envelope branco da demissão de novo. Li a cláusula de confidencialidade, a restrição de contato, a frase sobre desalinhamento. Li a assinatura de Melissa. Li meu nome escrito de forma fria,
como se eu fosse um problema administrativo encerrado. E entendi uma coisa simples. Eles não tinham me perdido por acidente. Tinham me descartado com método. A dor mudou de forma. Deixou de ser pergunta e virou limite. Peguei uma caneta. Escrevi não assinado em uma nota adesiva e coloquei sobre o acordo. Não devia minha mordaça a ninguém. Na segunda-feira, às 7h40, eu estava em Toledo, usando o mesmo blazer azul marinho da demissão. Não foi de propósito no começo. Mas quando percebi, não troquei. Algumas roupas precisam voltar ao mundo para aprender outro significado. A sala de assinatura tinha paredes bege, uma mesa longa e café ruim. Claire estava pálida. Angela calma. Martin com uma pilha de documentos, marcada por abas amarelas. Raymond ficou sentado perto da janela, as mãos unidas, observando a filha salvar algo que ele talvez temesse ter deixado pesado demais para ela. Às 8h58, Claire recebeu uma ligação de Preston. Ela olhou para mim. Eu balancei a cabeça. Martin colocou o celular no viva-voz. Depois de avisar que estava presente como advogado, a voz de Preston entrou na sala com aquele brilho falso. Claire, espero que tenha pensado racionalmente. Ela respondeu que sim. Havia pensado racionalmente. Ele disse que a oferta da Whitmore expiraria em 2 minutos. Claire olhou para os documentos à frente dela e disse, então deixe expirar. Houve um silêncio. Pela primeira vez, Preston não tinha uma frase pronta. Ele tentou rir. Você entende que está colocando sua empresa em risco por orgulho? Claire fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, parecia mais firme. Não. Preston, estou recusando uma proposta predatória. Ele ficou mais duro. Disse que a Whitmore poderia sobreviver sem a North Bend. Disse que fornecedores eram substituíveis. Disse que ela estava recebendo conselhos emocionais de pessoas que não entendiam escala. Não disse meu nome, mas senti a sombra dele na frase. Claire respondeu apenas. A North Bend também está passando por uma transição de liderança. Então desligou. Às 9h12. Assinamos. Minha mão não tremeu no primeiro documento. Tremeu no quarto. Quando coloquei minha assinatura como sócia majoritária e presidente operacional interina, a caneta pesou de um jeito que nenhum crachá jamais pesou. Não havia aplauso. Não havia música. Só o som do papel virando e a respiração de Claire falhando quando assinou a parte dela. Raymond chorou em silêncio, o que fez todos fingirem olhar para outra coisa, por respeito. Angela, prática como sempre, empurrou a próxima pasta. Agora começa a parte difícil. Enquanto isso, na Whitmore, Preston anunciava sua nova era. Fiquei sabendo depois por Kevin, que me mandou mensagens curtas, escondidas entre reuniões. Às 8h30, Preston reuniu a equipe de compras e disse que a empresa deixaria para trás dependências emocionais e processos antigos centrados em indivíduos. Às 9h, mandou remover meu acesso de todos os grupos. Às 9h30, pediu a lista de contatos da North Bend e descobriu que ninguém além de mim tinha relacionamento real com Claire. Raymond ou Denise. Contato no sistema é uma coisa. Confiança, atendendo o telefone, é outra. Às 10h15. Preston tentou ligar para Claire de novo. Ela não atendeu. Às 10h20, mandou e-mail exigindo confirmação de fornecimento para as ordens abertas. Martin respondeu, educado e gelado, informando que a North Bend honraria todos os pedidos existentes dentro dos termos vigentes. Mas qualquer renovação ou acesso técnico adicional seria tratado com a nova presidência operacional. Ele copiou Angela e a mim. Eu vi meu nome naquele e-mail como representante da North Bend e senti algo que não era felicidade. Era alinhamento. Como uma peça voltando ao lugar certo depois de anos apertada no encaixe errado. A resposta de Preston veio em 9 minutos. Mariana Costa não está autorizada a representar assuntos relacionados a Whitmore. Eu quase pude ouvir a caneta dele batendo na mesa. Martin respondeu com uma única linha. Aciona. Costa não representa a Whitmore. Ela representa a North Bend Precision. Eu imprimi aquele e-mail. Não porque fosse necessário,
Porque algumas frases merecem existir em papel. Coloquei a folha dentro da pasta azul. Agora não como lembrança de um emprego, mas como a primeira página de uma vida onde meu valor não dependia da permissão deles. Perto do meio-dia, tudo explodiu. Henry Whitmore, que deveria estar afastado, apareceu no andar executivo sem avisar, pelo que Kevin contou depois. Ele entrou usando bengala, mais magro, mas com o mesmo olhar que fazia diretores esquecerem palavras bonitas. Tinha recebido uma cópia do e-mail de Martin por meio de um conselheiro antigo que ainda respeitava o risco operacional. Henry Leumer Noma. Leu Northband. Leu Presidência Operacional e pediu o relatório completo de transição de suprimentos. Ninguém queria entregar. Isso, em empresas familiares, sempre significa que há algo morto debaixo do tapete. Graham tentou controlar a conversa. Disse que Preston estava modernizando a área. Disse que minha saída fora uma decisão de gestão. Disse que fornecedores precisavam aprender a competir. Henry escutou por alguns minutos. Segundo Kevin, Sam interromper. Depois perguntou quem havia autorizado minha demissão antes da renovação da North Bend. Preston, confiante demais para perceber o chão abrindo, respondeu que ele havia tomado a decisão para remover um bloqueio cultural. Foi então que Henry bateu a bengala no piso e gritou a frase que atravessou o corredor. Você demitiu quem? Kevin disse que ninguém respirou. Preston tentou explicar que eu era resistente, que eu protegia demais certos fornecedores, que eu tinha uma influência desproporcional. Henry ficou vermelho de um jeito perigoso. Ela era a única pessoa neste prédio que entendia por que aquela fornecedora não podia ser tratada como papel higiênico. Foi grosseiro. Foi, Henry. Graham pediu que a conversa fosse para a sala dele. Henry respondeu. Ainda no corredor? Não. Graham, vocês fizeram a estupidez em público o suficiente para todo mundo aprender com ela. Eu ouvi essa história mais tarde, sentada no escritório da North Bend, com cheiro de metal e café velho ao redor. Não sorri quando Kevin contou. Talvez eu devesse. Mas o que senti foi mais complexo. Parte de mim queria ter ouvido Henry defender meu nome 3 dias antes. Parte de mim se perguntou se ele só gritava porque agora a Whitmore estava em risco. Reconhecimento tardio ainda é reconhecimento. Mas não devolve a dignidade que deixaram sangrar. Naquele momento, eu percebi que minha revanche não podia depender do arrependimento deles. Tinha que depender do que eu faria a seguir. À 1:30. Meu telefone tocou. Número da Whitmore. Não atendi. Tocou outra vez. Depois veio uma mensagem de Graham Whitmore. Formal e desconfortável. Mariana. Houve um mal-entendido significativo. Precisamos conversar com urgência. Fiquei olhando para a tela. Mal-entendido. A palavra favorita de quem não quer chamar abuso pelo nome. Demitir uma pessoa em público era mal-entendido. Tentar silenciá-la era mal-entendido. Pressionar uma fornecedora vulnerável era mal-entendido. Mas agora que o tabuleiro havia virado, eles queriam conversar. Urgência. Aparentemente. Só existe quando o fogo chega ao tapete caro. Não respondi de imediato. Tínhamos trabalho real. Reuni a equipe da North Bend na área de produção. Sem palco, sem discurso corporativo, disse meu nome. Embora todos já soubessem, disse que eu não estava ali para vender a empresa em pedaços, nem para transformar o lugar em uma filial sem alma. Disse que revisaríamos contratos, protegeríamos processos e buscaríamos clientes além da Whitmore. Denise cruzou os braços e perguntou a única coisa que importava. Você vai deixar eles nos esmagarem? Olhei para ela e respondi. Não, mas também não vamos agir como eles. Aquele foi o momento em que entendi o tamanho da responsabilidade. Não era só sobre Preston. Não era só sobre meu orgulho ferido. Havia pessoas com hipotecas, filhos, pais doentes, anos de habilidade nas mãos, gente que seria chamada de custo por executivos que nunca tinham visto uma máquina calibrar uma válvula ao limite. Eu tinha comprado controle. Sim, mas controle não é poder para machucar de volta. Controle é poder para impedir que o ciclo continue.
E isso exigia mais frieza do que qualquer cena de grito em corredor. Às 4 da tarde, respondi a Graham. Escrevi que toda comunicação deveria incluir o jurídico da North Bend, que contratos existentes seriam honrados e que qualquer negociação futura exigiria respeito às condições técnicas, de pagamento e de propriedade intelectual. Antes de enviar, li a mensagem 3 vezes. Nenhuma raiva, nenhum insulto, nenhum pedido de desculpa, só fronteira. Apertei enviar e senti meu peito se abrir um pouco, como uma sala onde alguém finalmente destrancou a janela. 3 minutos depois, chegou a resposta. Não de Graham, de Henry. Mariana, preciso falar com você. Pessoalmente. Fiquei imóvel, porque aquela mensagem tocou em uma parte de mim que eu queria fingir que já tinha enterrado. A funcionária leal, a mulher que ainda queria ser reconhecida pelo homem que um dia disse que ela enxergava risco antes de todo mundo. Claire, sentada à minha frente. Percebeu? Não disse não vá, não disse vá. Apenas perguntou, você quer uma conversa ou eles querem uma salvação? Eu não soube responder. E essa foi a parte que mais me assustou, porque, mesmo depois de tempo, havia um reflexo antigo, tentando me empurrar de volta para o papel de consertar o caos dos outros. Eu pensei na sala de conferência B, no envelope branco, na pasta azul sob minha mão, no sorriso de Preston quando disse que eu podia ser substituída até segunda-feira. Então, olhei ao redor do escritório da North Bend, para as máquinas que dependiam de decisões limpas e pessoas que agora dependiam de mim. Peguei o celular e escrevi para Henry uma resposta curta. Posso conversar, mas não como sua funcionária. Envié. Depois fechei a pasta azul e deixei a mão sobre ela por alguns segundos. Na sexta-feira, Preston achou que aquela pasta era o último pedaço de poder que eu estava tentando esconder. Na segunda-feira, ela já tinha virado outra coisa. Não era mais memória. Era aviso. E quando Henry Whitmore marcou a reunião para a manhã seguinte, eu soube que a verdadeira demissão ainda não tinha acontecido. A minha tinha sido apenas o começo. Henry Whitmore escolheu um restaurante privado no centro de Columbus, daqueles onde as mesas ficam longe o bastante para pessoas ricas fingirem que discrição é virtude. Eu cheguei 10 minutos antes. Não por nervosismo, mas por hábito. Durante anos, eu tinha chegado cedo a reuniões para preparar a sala de homens que depois falavam por cima de mim. Naquela manhã, entrei sem laptop corporativo, Sam Craha, sem permissão de ninguém. A pasta azul estava comigo, mas desta vez ela não parecia peso, parecia testemunha. Henry já estava sentado quando cheguei. Isso me surpreendeu. Ele parecia menor do que na minha memória. A pele mais pálida, a mão direita repousando perto da bengala, mas os olhos continuavam atentos demais para qualquer pessoa mentir com conforto. Graham estava ao lado dele, tenso, o rosto de quem dormiu mal e culpou outra pessoa pelo travesseiro. Preston não estava lá. Claro que não. Homens como ele aparecem para humilhar, mas mandam representantes quando chega a hora de ouvir consequência. Henry tentou se levantar. Eu fiz um gesto discreto para que não precisasse. Ele não gostou da minha gentileza, ou talvez não gostasse de precisar dela. Mariana, disse ele. Não havia calor na voz. Havia gravidade. Graham abriu a boca primeiro. Apressado, antes de qualquer coisa. Queremos reconhecer que a transição de sexta-feira foi conduzida de maneira menos ideal. Eu olhei para ele em silêncio. Menos ideal. Aquela expressão caiu sobre a mesa como guardanapo sujo. Henry virou o rosto para o filho. Pare. Graham ficou vermelho, mas obedeceu. Henry colocou as 2 mãos sobre a mesa. Devagar. Como se cada movimento tivesse custo, você foi demitida de forma errada, disse. E a proposta enviada a North Bend foi irresponsável. Eu esperei. Havia uma parte em mim que queria agarrar aquela frase e chamá-la de desculpa. Mas desculpa não é admitir erro quando o erro ficou caro. Desculpa é reconhecer dano quando ainda seria conveniente negá-lo. Então perguntei, errada porque foi injusta ou errada porque criou risco operacional? Henry não respondeu imediatamente. Gostei disso.
Homens acostumados a mandar raramente gostam de perguntas que cortam a carne certa. Ele respirou pelo nariz. Olhou para o copo de água e depois para mim. As duas coisas. Graham se mexeu na cadeira. Desconfortável. Eu soube, naquele instante, que aquela era provavelmente a frase mais honesta que eu receberia da família Whitmore. Não era completa. Não apagava nada. Mas era honesta o suficiente para abrir a próxima porta. Então vamos falar da parte operacional. Eu disse. A parte pessoal já foi encerrada por vocês. Graham entrou na conversa com voz de advogado sem diploma. Disse que a Whitmore gostaria de restabelecer uma relação construtiva, que havia interesse em revisar os termos da minha saída, que talvez uma consultoria temporária pudesse ser desenhada para facilitar a transição. Eu o deixei falar, não porque respeitasse aquela dança, porque pessoas revelam muito quando acreditam que ainda estão negociando com a versão antiga de você. Em 5 minutos. Ficou claro que eles não queriam reparar o dano. Queriam alugar minha memória até treinarem alguém mais obediente. Henry percebeu antes do filho. Graham. Murmurou. E havia advertência suficiente em uma palavra. Mas Graham já estava comprometido com a própria fantasia. Mariana. Você entende que uma paralisação agora afetaria hospitais, pacientes, contratos públicos. Não estamos falando apenas de orgulho profissional. Eu apoiei as mãos no colo, uma sobre a outra. Aquela era a armadilha moral. Quando exploram seu trabalho, é negócio. Quando precisam de você, vira responsabilidade social. Perguntei se ele havia pensado nos hospitais quando autorizou a proposta que colocaria a North Bend contra a parede. Graham desviou o olhar. Henry não. A proposta foi de Preston, disse Graham. Eu não aprovei os detalhes técnicos. Eu senti uma calma amarga se espalhar por dentro. Ali estava. A primeira tentativa de deslocar culpa para baixo, mesmo quando baixo era o próprio filho. Mas aprovou minha demissão. Respondi. E ele engoliu seco. Com base em informações que recebi de Preston. Do time. Qual time? O silêncio ficou mais estreito. Henry fechou os olhos por um segundo. E eu soube que ele estava ouvindo não apenas minhas perguntas, mas o colapso de uma casa que ele mesmo construiu. Então abri a pasta azul. Não tirei tudo. Só uma folha. Uma linha do tempo simples. Impressa naquela manhã no escritório da North Bend. Sexta. 8h17. Mensagem do RH. Sexta. 9. Desligamento. Sexta. 10h40. Contato de Preston com a North Bend. Sexta. 11h20. Proposta predatória enviada. Sábado. E-mail, solicitando desenhos técnicos. Segunda. Prazo de expiração. Segunda. Aquisição da North Bend concluída. Não havia segredo industrial ali. Só datas. Às vezes, a verdade não precisa de drama. Precisa de ordem. Henry pegou a folha. Graham tentou olhar por cima. Mas Henry a puxou para si. Li o rosto dele enquanto acompanhava as datas. Vi raiva. Sim. Mas também vi algo mais difícil para um homem como ele, constrangimento. A linha do tempo mostrava que minha demissão não tinha sido um ato isolado de gestão. Era parte de uma manobra. Talvez Preston não tivesse pensado tão longe quanto parecia. Talvez só tivesse seguido seu instinto de eliminar quem o contrariava antes de atacar o elo mais fraco. De qualquer forma, o padrão estava ali, limpo e feio. Você tem os e-mails? Henry perguntou. A North Bend tem? Respondi. E tudo foi encaminhado ao jurídico dela. Graham ficou rígido. Isso parece uma ameaça. Olhei para ele pela primeira vez, com algo perto de pena. Não. Graham. A ameaça foi pedir acesso técnico, enquanto pressionava uma fornecedora financeiramente vulnerável. Documentar isso é prudência. Henry soltou uma respiração lenta. Por anos. Ele tinha elogiado minha capacidade de enxergar risco. Agora estava sentado diante do risco que sua própria família criou por não querer enxergar uma mulher dizendo não. A conversa durou quase 2 horas. Eles queriam renovação imediata. Eu queria termos limpos. Eles queriam desconto pela histórica parceria.
Eu queria pagamento em 30 dias, compromisso mínimo de volume, proteção expressa de propriedade intelectual e multa por tentativa de bypass técnico. Eles queriam que eu voltasse a Whitmore como consultora de transição. Eu disse não. Graham insistiu que minha familiaridade com os sistemas internos seria essencial. Eu respondi que a Whitmore deveria ter considerado isso antes de me remover com escolta. Henry não sorriu, mas seus olhos se moveram como se algo nele tivesse aceitado o golpe. No fim, Henry pediu alguns minutos a sós comigo. Graham pareceu protestar apenas com os ombros, mas saiu. Quando ficamos sozinhos, o restaurante pareceu mais silencioso do que antes. Henry olhou para a própria mão direita, flexionou os dedos com dificuldade e disse: "Eu falhei em proteger a empresa da minha família." Não respondi. Ele continuou: "E talvez tenha falhado em proteger pessoas que eram melhores para ela do que meu próprio sangue." A frase era pesada, mas não me derreteu. Eu já tinha pagado caro demais por migalhas de validação. "Por que está me dizendo isso?" perguntei. Henry levantou os olhos. "Porque quero que você saiba que Preston será afastado das decisões de suprimentos." Eu assenti, mas não senti alívio. Preston irá sintoma, não doença inteira. "Isso é assunto de vocês." Eu disse. "Meu assunto agora é a North Bend." Ele pareceu envelhecer mais um pouco naquela cadeira. "Eu poderia ter feito mais por você." Aquilo, sim, me atingiu. Não porque fosse novidade, porque era a primeira vez que alguém em posição de poder admitia o que eu sempre soube em silêncio. Por um instante, vi a versão antiga de mim se inclinar para a frente. A funcionária que diria tudo bem, a filha que consolaria o pai depois de ele feri-la, a mulher que transformaria a culpa de outra pessoa em tarefa de manutenção emocional, mas eu mantive as mãos paradas. "Sim", respondi. "Só isso." Henry pareceu esperar mais. "Perdão. Talvez. Gratidão por ele ter notado tarde." Eu não dei. Não por crueldade, por higiene. Algumas palavras, quando oferecidas cedo demais, viram licença para repetirem o dano. Na saída, encontrei Graham no corredor perto dos banheiros. Falando baixo ao telefone, ele parou quando me viu, como se tivesse sido pego fazendo algo menor do que seu sobrenome. Não precisei ouvir tudo. Só 2 frases bastaram. "Ela está usando isso pessoalmente e precisamos controlar a narrativa antes do conselho." Quando ele percebeu que eu tinha escutado, tentou mudar o rosto. Tarde demais. Eu conhecia aquele teatro. Na Whitmore, narrativa sempre vinha antes de responsabilidade. Fui embora sem confrontá-lo. Nem toda faca precisa ser tirada da gaveta na hora em que você a encontra. No carro, liguei para Angela. Contei tudo. Ela ficou quieta até o fim. Depois disse: "Eles vão tentar transformar você em oportunista." Eu já sabia. Era o próximo movimento natural. Primeiro, eu era resistente. Depois, substituível. Agora, como eu havia sobrevivido melhor do que esperavam? Eu viraria vingativa. Mulher que não aceita humilhação sempre ganha um novo adjetivo. Angela sugeriu preparar um dossiê limpo para o conselho da Whitmore e para os investidores da North Bend. Caso Graham tentasse contaminar a relação comercial, não para atacar, para blindar. Passei o resto do dia fazendo exatamente isso. Não usei segredos da Whitmore. Usei comunicações recebidas pela North Bend, registros de aquisição, parecer jurídico, histórico público de entregas e a linha do tempo. Claire revisou cada página comigo. Denise trouxe relatórios de qualidade que mostravam a impossibilidade técnica de transferir produção rapidamente sem revalidação. Martin acrescentou linguagem firme, sem perfume. O dossiê tinha 17 páginas. Nada de insultos, nada de emoção, apenas fatos em sequência. A verdade, quando bem organizada, deixa pouca sombra para covardes se esconderem. Às 6 da tarde, Kevin me ligou de um número desconhecido. Não era seguro para ele falar muito, mas sua voz estava apertada. Preston tinha voltado ao escritório furioso depois de descobrir que Henry se reunira comigo. Estava dizendo que eu manipulei a North Bend por meses.
Que usei informações internas para comprar influência. Que minha demissão fora justificada porque ele havia sentido falta de lealdade. Kevin disse que alguns estavam acreditando. Outros, não. Mas o clima estava ficando perigoso. Ele pediu ao TI para puxar todos os seus acessos antigos e montar um relatório. Meu estômago se fechou. Mas não entrei em pânico. Eu tinha sido cuidadosa. Mais cuidadosa do que Preston conseguiria entender. Durante anos, vi executivos deixarem rastros porque acreditavam que intenção valia mais do que registro. Eu não acreditava nisso. Pedi a Kevin que não se envolvesse. Não encaminhasse nada. Não tentasse me ajudar por dentro. Ele ficou ofendido por meio segundo. Depois entendeu. Eu não precisava de um mártir. Precisava que pessoas boas não fossem arrastadas para a lama por causa de um homem tentando salvar o ego. Naquela noite, Graham enviou um e-mail. Fomos para a North Bend. O tom era gelado. Questionava a validade da minha participação na aquisição. Sugeria possível conflito de interesse e solicitava a preservação de documentos relacionados a qualquer comunicação entre mim e Claire antes da demissão. Martin riu quando leu. Mas não era riso divertido. Ele quer assustar você, para aceitar termos ruins. Claire ficou pálida. Eu? Não. Talvez porque, pela primeira vez, eu sabia exatamente onde eles pisariam antes de levantarem o pé. Enviei a Martin minha autorização para preservar tudo também, e havia muito a preservar. Mensagens minhas e de Claire eram raras antes da demissão. Todas ligadas a temas permitidos, enquanto eu ainda representava a Whitmore. Nenhuma negociação de compra antes da sexta, nenhuma troca de documento sigiloso, nenhuma promessa escondida. Além disso, havia o acordo de saída que eu não assinei, incluindo a tentativa de me impor restrição de contato depois do desligamento. Martin apontou para aquela cláusula como quem encontra a peça central de um quebra-cabeça. Eles sabiam que você tinha valor fora de lá. Só não imaginavam que você se moveria rápido. Foi então que lembrei de um detalhe. Na sala de conferência B, Preston havia dito que eu era substituível até segunda-feira. Ele havia dito aquilo diante de Melissa e 2 diretores. Mas havia outra coisa. A sala B tinha sistema de gravação automática para reuniões de RH. Eu não tinha certeza. Algumas salas tinham, outras não. A Whitmore gravava treinamentos, entrevistas internas e certas reuniões por compliance, desde um incidente antigo de assédio, como gerente. Eu nunca tinha acesso direto, mas sabia que existia uma política. Não era algo que eu pudesse pegar. Mas Henry podia. Na manhã seguinte, Henry me ligou. Não Graham. Não o assistente. Henry disse que o conselho havia convocado uma reunião extraordinária para sexta-feira e que Graham estava pressionando para tratar a North Bend como risco legal, não como parceira estratégica. Ele está dizendo que você agiu de má fé. Henry falou. Eu olhei pela janela do escritório da North Bend, onde Denise conversava com um técnico ao lado de uma bancada, pessoas reais. Enquanto a Whitmore discutia a narrativa em carpete, caro. E você acredita nisso? Perguntei. Henry respondeu sem pausa. Não. Então eu fiz o pedido que mudaria a próxima reunião. A sala de conferência B grava áudio. O silêncio dele durou 2 segundos. Por quê? Por quê? Se gravou. Sua empresa possui uma conversa na qual seu neto me demite antes de tentar tomar controle de um fornecedor crítico, e talvez seja útil para o conselho entender o tom. Não só o resultado. Henry não respondeu de imediato. Eu imaginei o velho homem em seu escritório, avaliando não apenas legalidade, mas legado. Por fim, disse, vou verificar. A linha caiu logo depois. Eu não contei com aquilo como salvação. Já tinha aprendido a não construir minha paz em cima da coragem de outra pessoa. Mas preparei o terreno. Martin enviou uma resposta firme a Graham, anexando a linha do tempo e solicitando que qualquer alegação de conflito fosse especificada com base factual. Angela reuniu os investidores da North Bend e explicou o risco de retaliação. Claire conversou com a equipe, sem esconder que os próximos dias seriam tensos. Eu passei de setor em setor, aprendendo nomes, olhando máquinas,
perguntando aos operadores o que precisava ser consertado. Primeiro, a revanche tinha cheiro de óleo e papel jurídico. Na quinta-feira, Preston cometeu o erro que pessoas arrogantes cometem quando percebem que fatos não estão do lado delas. Ele me ligou diretamente. Não atendi. Ele deixou o voicemail. Eu ouvi apenas depois de chamar Martin e Claire para a sala. A voz dele tremia de raiva contida. Mariana, você está se divertindo, porque isso não vai terminar do jeito que você acha. Você não pertence àquele mundo. Você era uma funcionária intermediária que teve sorte. Meu avô pode estar sentimental agora, mas o conselho entende dinheiro. Assine termos razoáveis, ou vamos mostrar como você construiu essa compra. Claire cobriu a boca com a mão. Martin levantou as sobrancelhas. Eu fiquei quieta. Não porque a ameaça não doesse. Doe. A frase "você não pertence" sempre encontra alguma porta antiga dentro de mim. Mas, desta vez, ela não entrou sozinha. Trouxe consigo uma prova. Voicemail. Com data. Ora. Voz e ameaça implícita. Preston tinha colocado o próprio desprezo em uma caixa pequena e me enviado por livre vontade. Martin pediu meu celular com cuidado, como se eu tivesse acabado de receber porcelana rara. Na sexta-feira de manhã, Henry confirmou. Havia áudio da sala B, não vídeo. Apenas gravação vinculada ao sistema de compliance, preservada automaticamente por 30 dias. A reunião de desligamento tinha sido capturada porque Melissa marcara a sala sob categoria de Employee Relations. Henry não me enviou o arquivo. E eu não pedi. Mas ele transcreveu uma frase no e-mail que mandou ao conselho, com cópia para o jurídico interno. Você se acha muito importante para alguém que pode ser substituída até segunda-feira. A frase de Preston agora tinha saído da sala onde ele se achou rei. A reunião extraordinária seria às 15h. A North Bend participaria por videoconferência apenas na parte comercial. Graham queria limitar nossa fala a preço e volume. Henry pediu que eu estivesse presente pessoalmente. E eu recusei. Não entraria no prédio da Whitmore como alguém convocada. Disse que participaria da North Bend, como Claire, Angela e Martin. Por link oficial, gravado, com pauta definida. Henry aceitou, talvez porque entendesse que algumas portas, depois de baterem nas suas costas, não podem exigir que você atravesse de volta só para facilitar a acústica. Às 2h50. Sentei na sala de reuniões da North Bend. A mesa era simples, arranhada nas bordas. Claire estava à minha esquerda. Angela, à direita. Martin abriu o notebook com calma cirúrgica, na parede atrás de nós. Denise havia pendurado discretamente uma placa antiga da empresa. Precisão é respeito. Eu olhei para aquelas 3 palavras e senti algo subir no peito. Não era raiva. Era foco. A Whitmore tinha confundido respeito com obediência por tempo demais. Às 3 em ponto, a tela acendeu. Do outro lado estavam Henry, Graham, Preston, Melissa. 2 conselheiros, a chefe do jurídico interno e algumas pessoas que por anos me cumprimentaram no corredor, sem saber direito o que eu fazia. Preston estava sentado com a mandíbula travada, tentando parecer entediado. O mesmo homem que me escoltara para fora agora precisava ouvir minha voz para manter a fábrica dele respirando. Henry abriu a reunião com uma frase simples. Estamos aqui para entender como uma decisão de pessoal se transformou em risco estratégico. Preston olhou para baixo. Graham ficou imóvel. Martin começou com os termos comerciais. Claire explicou a capacidade de produção. Angela apresentou a estrutura de estabilidade financeira pós-aquisição. Eu falei por último. Disse que a North Bend honraria ordens abertas, protegeria funcionários e propriedade intelectual, e negociaria uma renovação apenas com garantias claras. Minha voz saiu calma. Não perfeita. Calma. Quando terminei, Graham tentou retomar controle. Disse que antes de avançarem, o conselho precisava analisar circunstâncias preocupantes sobre minha transição da Whitmore para a North Bend. Eu vi Henry olhar para ele como um homem, vendo o filho escolher o abismo e ainda acelerar. Então Preston sorriu, pequeno,
O mesmo sorriso da sala B. Com todo respeito. Meu avô está reagindo emocionalmente a uma funcionária que sempre soube se tornar indispensável. Ele inclinou a cabeça para a câmera. Mariana construiu relações dependentes de propósito. Depois, quando foi responsabilizada, correu para o fornecedor e se colocou como salvadora. Isso não é ética. É manipulação. Minha mão descansou sobre a pasta azul. Claire ficou tensa ao meu lado. Martin não se moveu. Eu respirei. O velho padrão estava inteiro a lhe provocar. Inverta. Acusar a vítima de estratégia. Henry perguntou. Baixo, você terminou. Preston respondeu que sim. Confiante demais. Graham parecia aliviado. Como se a palavra manipulação fosse suficiente para reorganizar os fatos a favor deles. Foi então que a chefe do jurídico interno pediu para registrar 2 materiais preservados, o áudio da reunião de desligamento e o voicemail deixado por Preston para mim na quinta-feira. O rosto dele mudou. Não muito. Só o suficiente. A arrogância piscou. E, por trás dela, apareceu medo. Martin colocou meu celular sobre a mesa, conectado ao sistema. Antes de apertar play, olhou para mim. Eu a senti. Não senti prazer. Senti justiça se aproximando devagar. Com sapatos silenciosos. Do outro lado da tela, Preston abriu a boca para protestar. Mas Henry levantou a mão. Pela primeira vez desde que eu o conhecia. O velho Whitmore não parecia estar protegendo o nome da família. Parecia estar prestes a permitir que ele fosse limpo pelo único método que funciona. Verdade diante de testemunhas. E quando a gravação começou, a primeira voz que todos ouviram foi a de Preston, dizendo exatamente o que sempre acreditou sobre pessoas como eu. A gravação começou sem música, sem aviso dramático, sem nenhum daqueles efeitos que as pessoas imaginam quando pensam em uma queda pública. Era apenas uma sala corporativa respirando, cadeiras se mexendo, papel sendo empurrado sobre uma mesa. Então veio a voz de Preston, clara o bastante para ninguém fingir dúvida. Mariana, vamos fazer uma transição de liderança na área de suprimentos. Ouvir aquilo de novo foi como encostar os dedos em uma cicatriz recente. Não sangrava mais, mas ainda ardia. Na tela. Melissa abaixou a cabeça antes mesmo de a frase seguinte chegar. Graham manteve o rosto duro, mas os olhos dele correram para Preston. Henry ficou imóvel. Eu observei todos como se estivesse atrás de um vidro grosso. A minha própria voz apareceu na gravação, perguntando qual era o motivo formal. Calma, controlada, mais calma do que eu me lembrava. Depois, Preston respondeu, com aquelas palavras embrulhadas em plástico. Resistência à mudança, comunicação defensiva e desalinhamento com a direção executiva. A chefe do jurídico interno não olhava para mim. Ela fazia anotações. Os conselheiros ouviam com aquela expressão de quem percebe que o problema não é mais só moral. É documentação. Graham tentou interromper uma vez, dizendo que o contexto era importante. Henry levantou 2 dedos, sem olhar para ele. O áudio continuou. Veio minha pergunta sobre exemplos documentados. Veio Preston dizendo que não transformaríamos aquilo em tribunal. Quando ouvi essa frase, senti algo quase irônico tocar minha garganta. Ele tinha razão. Não era tribunal. Era pior para ele. Era reunião de conselho. Então chegou a parte da cláusula de restrição. Minha voz perguntando por que aquilo não estava no contrato original. Melissa explicando pouco. Preston falando do pacote generoso. Eu vi um dos conselheiros franzir a testa. A diretora jurídica escreveu mais rápido. Preston. Na tela. Estava ficando vermelho, mas ainda tentava sustentar desprezo. Pessoas como ele acreditam que, se mantiverem o queixo alto por tempo suficiente, a realidade se cansa e desvia o olhar. Mas a realidade não estava cansada naquela tarde. Eu também não. Quando a gravação chegou ao momento da pasta azul, minha mão se fechou um pouco sobre a mesa da North Bend. A voz de Preston veio seca. Tudo produzido durante o expediente pertence à empresa. Em seguida, minha resposta. Então, peça ao jurídico para especificar por escrito o que exatamente você está requisitando. Houve um silêncio no áudio.
E esse silêncio pareceu ocupar a sala inteira, dos dois lados da chamada. Na época, ele tinha parecido pequeno. Agora, diante do conselho, parecia o primeiro tijolo caindo de uma parede mal construída. Preston tentou falar. Ela estava retendo material corporativo. Martin não levantou a voz. A North Bend solicita que o Sr. Whitmore não faça alegações factuais novas sem documentação, especialmente durante uma reunião gravada. Foi uma frase limpa, quase tediosa. Por isso funcionou. Preston fechou a boca. Henry ainda não tinha falado. Talvez porque, se falasse cedo demais, a raiva tomaria o lugar do registro, talvez porque ele soubesse que o pior ainda vinha. Eu sabia. A frase que ele escolheu como faca estava voltando pelo cabo. Então a gravação entregou a voz de Preston. Perfeitamente audível. Você se acha muito importante para alguém que pode ser substituída até segunda-feira. Ninguém se mexeu. Do lado da Whitmore. Até as pessoas que não gostavam de mim pareceram desconfortáveis. Não era porque a frase era ilegal. Nem tudo que destrói uma pessoa viola uma lei. Às vezes, é só crueldade sem inteligência suficiente para se esconder. Eu não olhei para Preston. Olhei para Melissa. Ela estava chorando silenciosamente. E isso não me deu prazer nenhum. A gravação terminou com o som da pasta sendo fechada. Um estalo curto. O mesmo som que, naquele dia, tinha me impedido de quebrar. Martin não disse nada. Claire tocou meu braço por baixo da mesa. Rápido. Como quem lembra alguém de continuar respirando. Henry finalmente falou. Melissa. Quem aprovou a cláusula adicional de restrição de contato? Melissa passou a mão no rosto. Preston pediu. Graham revisou verbalmente. Eu encaminhei o modelo. Graham reagiu na mesma hora. Eu não aprovei nesses termos. Melissa levantou os olhos. Você disse para resolver. Ali estava outra rachadura. Não grande. Não cinematográfica. Apenas real. A frase você disse para resolver carrega muitos pecados corporativos dentro dela. Henry se virou para o filho. Resolver. Graham. Não significa amarrar uma gerente demitida para que ela não impeça seu filho de cometer uma estupidez operacional. Graham empalideceu. Preston bateu a mão na mesa. Isso é absurdo. Estamos deixando uma ex-funcionária ressentida conduzir a pauta de uma empresa de 200 milhões de dólares. Eu quase respondi. Não precisei. A chefe do jurídico interno entrou com voz fria. Preston, ainda há o voicemail. Ele piscou. E pela primeira vez, aquela confiança dele rachou de verdade. Aquilo foi uma ligação privada. Martin corrigiu. Foi uma mensagem voluntária, deixada no telefone da presidente operacional da North Bend, em contexto de negociação comercial em andamento. Preston olhou para Graham, esperando resgate. Graham olhou para Henry. Henry não olhou para ninguém. Apenas disse toque. Uma palavra, 4 letras, o suficiente para desmontar o resto da posse. Meu voicemail ecoou pela chamada. A voz de Preston saiu mais feia do que na minha memória. Porque gravações não têm a cortesia do auto-engano. Mariana, você está se divertindo, porque isso não vai terminar do jeito que você acha. Você não pertence àquele mundo. Você era uma funcionária intermediária que teve sorte. A sala da North Bend ficou gelada. Claire apertou os lábios. Angela olhava para a tela como se estivesse avaliando uma aquisição de risco tóxico. Do outro lado, um dos conselheiros fechou os olhos. Quando a mensagem chegou à parte sobre o conselho entender dinheiro, vi Henry inclinar a cabeça lentamente, como se cada palavra do neto fosse arrancando uma camada de ilusão. Preston tentou falar antes de terminar. Henry ergueu a mão de novo. O voicemail continuou até o fim. Assine termos razoáveis, ou vamos mostrar como você construiu essa compra. A ameaça ficou suspensa no ar. Nua. Sam. Gravata. Ninguém precisava interpretar. Lá. Ninguém precisava dramatizar. Às vezes, a arrogância faz o trabalho de acusação sozinha. O silêncio, depois, foi diferente. Não era constrangimento. Era cálculo. O conselho já não estava decidindo se eu era difícil. Estava decidindo quanto dano a família Whitmore poderia causar se continuasse no comando sem freio.
Graham foi o primeiro a tentar recuperar terreno. Preston falou de forma inadequada, mas isso não altera a necessidade estratégica de manter fornecimento. Eu olhei para ele e minha voz saiu antes que eu planejasse. Você está certo. Não altera. Por isso, a North Bend veio preparada para falar de fornecimento, não de ego. Henry olhou para mim pela tela. Havia algo ali que quase parecia aprovação. Mas eu já não precisava nomear. Abri a pasta azul e tirei o documento que Angela, Claire, Martin e eu tínhamos preparado naquela manhã. A North Bend está disposta a oferecer renovação por 3 anos, com opção de 2 adicionais. Volume mínimo garantido. Pagamento em 30 dias. Cláusula reforçada de proteção de propriedade intelectual. Auditoria técnica agendada com antecedência e canal de comunicação direto entre equipes operacionais. Não familiares. Fiz uma pausa. Sem Preston Whitmore em qualquer negociação. Preston riu. Foi um som curto. Horrível. Nascido do pânico tentando usar máscara de desprezo. Você não pode exigir isso. Eu não levantei a voz. Posso. A North Bend não é obrigada a aceitar interlocutor que deixou ameaça registrada durante negociação comercial. Vocês podem recusar. Nós honraremos ordens abertas e seguiremos com outros clientes. Angela, então, compartilhou a tela com uma projeção simples. 2 contratos menores já em expansão. Uma carta de intenção de uma fabricante em Indiana. Outra, de uma empresa canadense. Nada gigantesco, mas suficiente para mostrar que a North Bend não estava ajoelhada. Esse foi o momento em que Graham entendeu. Eu vi. Até ali. Ele ainda achava que tudo era pressão reversível. Achava que a North Bend dependia tanto da Whitmore que bastaria assustar, atraçar, insinuar litígio, mas Angela mostrou fluxo de caixa, financiamento aprovado e diversificação em andamento. Claire apresentou capacidade reservada, não implorada. Martin exibiu os termos legais. E eu fiquei ali, sem título deles, sem pedir permissão para existir. Não era vingança barulhenta, era pior para eles. Era uma alternativa. Henry pediu um intervalo de 10 minutos. A chamada foi suspensa. Mas a câmera da North Bend ficou desligada antes da deles. E por um segundo ainda, vimos Preston explodir. Ele se levantou, gesticulando, a boca formando palavras que o áudio já não entregava. Graham tentou segurá-lo pelo braço. Henry não se mexeu. Aquela imagem ficou gravada em mim 3 gerações de uma família rica, presas dentro de uma sala bonita, descobrindo que sobrenome não calibrava, válvula, não mantinha contrato, não comprava respeito depois de rasgado. Durante o intervalo, Claire foi até a janela. Estou com vontade de vomitar. Ela confessou. Eu disse que também. Angela pegou água para nós duas. Martin revisava anotações como se emoções fossem relevantes apenas depois da assinatura. Eu olhei para minha mão. Ainda estava firme. Pensei na Mariana da sexta-feira. No elevador, tremendo com uma caixa de papelão nos braços. Pensei em como ela teria medo daquela sala, daqueles nomes, daquela tela cheia de pessoas poderosas. Quis dizer a ela que medo não impede ninguém de vencer. Só torna a vitória mais silenciosa. A chamada voltou. Henry falou primeiro. Preston será removido de qualquer autoridade relacionada a suprimentos, fornecedores estratégicos e negociações comerciais externas. Com efeito imediato, Preston virou para ele como se tivesse levado um tapa. Graham abriu a boca. Mas Henry, continuou. Graham se afastará da supervisão direta dessa transição até a revisão do conselho. A palavra revisão caiu com peso. Não era demissão ainda, mas era o tipo de frase que executivos entendem como aviso de tempestade. Melissa recebeu instrução para cooperar com uma auditoria interna sobre meu desligamento. Preston perdeu o controle. Não gritou de forma cinematográfica. Fez algo mais revelador. Riu. Balançou a cabeça e disse, então é isso. Vamos entregar a empresa, porque a Mariana teve sentimentos feridos. Eu esperei Henry responder. Ele não respondeu. Olhou para mim, talvez sem querer.
Me deu a última palavra antes dos termos. Eu aceitei porque não era mais funcionária dele. Preston, você ainda acha que o problema é o que eu senti. O problema é o que você fez depois de presumir que meus sentimentos me deixariam impotente. A frase parou a sala. Não porque fosse brilhante. Porque era verdadeira. Continuei. Você me demitiu achando que eu sairia calada. Pressionou uma fornecedora achando que ela estava fraca demais para resistir. Ameaçou minha reputação achando que eu não teria documentos. Emchada etapa. Você confundiu educação com medo. Minha voz permaneceu baixa. Eu não queria vencer pelo volume. A North Bend negocia com a Whitmore. Eu não negocio minha dignidade. Isso saiu do pacote na sexta-feira. Quando vocês decidiram que ela não valia nada, Preston olhou para a câmera com ódio tão nítido que quase atravessava a tela. Graham parecia exausto. Henry fechou a mão ao redor da bengala. A diretora jurídica pigarreou e sugeriu retornar aos termos comerciais. Era o jeito corporativo de dizer que a verdade já tinha feito estrago suficiente por uma tarde. Martin assumiu a minuta. Palavra por palavra. Os termos foram revisados. Pagamento em 30 dias. Volume mínimo. Sem acesso a desenhos técnicos, fora de auditoria acordada. Multa por tentativa de contornar a North Bend por meio de funcionários ou subcontratados. Quando Graham tentou reduzir o prazo para 1 ano, Claire falou honte de mim. A voz dela ainda tremia. Mas as palavras, não. Meu pai não manteve esta empresa viva para que a Whitmore nos tratasse como ponte descartável até achar alguém mais barato. Raymond não estava na sala, mas sentia a presença dele ali. Henry também sentiu. Ele olhou para Claire com um tipo de respeito antigo. 3 anos, disse. Graham virou para ele. Pai. Henry não desviou. 3 anos. E considerem sorte por ela não exigir 5. A assinatura não aconteceu naquele minuto. Empresas não funcionam como filmes. Haveria documentos revisados, aprovações, jurídico, anexos técnicos, mas o acordo de princípio foi registrado. E, mais importante, foi registrado diante do conselho que a narrativa de Preston era falsa. Minha aquisição não tinha sido golpe. Minha demissão tinha sido imprudente. A proposta à North Bend tinha sido abusiva. O voicemail era ameaça. A gravação era humilhação documentada. Ninguém bateu palma. Ninguém pediu perdão em lágrimas. Só vi rostos tentando reorganizar poder depois que a verdade puxou a cadeira. Antes de encerrar, Henry pediu para falar comigo. Martin perguntou se seria parte da ata. Henry disse que, sim. Eu aceitei. Ele olhou diretamente para a câmera. Mariana, em nome da Whitmore Medical Systems, peço desculpas pela forma como você foi desligada e pelas ações tomadas contra a North Bend. A frase era formal, imperfeita, tardia, mas estava gravada. Graham encarou a mesa. Melissa chorou outra vez. Preston olhou para o lado. Incapaz de assistir alguém, reconhecer uma pessoa que ele tinha tentado reduzir a nada. Eu poderia ter dito muita coisa. Poderia ter contado noites sem dormir, fins de semana perdidos, aniversários cancelados. Poderia ter falado da caixa de papelão, do elevador, do segurança me escoltando como ameaça. Mas nem toda dor precisa virar discurso para ser válida. Então respondi. A North Bend aceita conduzir os próximos passos profissionalmente. Eu aceito a desculpa formal como registro. Pessoalmente, não estou disponível para a reconciliação. Henry absorveu isso devagar. Foi a primeira vez que vi alguém poderoso entender que desculpa não compra acesso automático. A chamada terminou às 6h22. Ficamos em silêncio na sala da North Bend por quase 1 minuto. Então, Claire soltou o ar como se tivesse prendido desde sexta-feira. Angela fechou o notebook. Martin disse que pediria comida antes de começarmos a revisar a minuta, porque justiça com estômago vazio vira erro contratual. Uri. Um riso pequeno, quase estranho no meu corpo. Não era alegria pura. Era alívio misturado com cansaço, raiva velha e uma sensação nova de espaço. Como se eu tivesse vivido anos em um corredor estreito e alguém finalmente abrisse uma porta lateral. Mais tarde,
enquanto todos comiam comida tailandesa em pratos de papel. Fui até a área de produção. As máquinas estavam desligadas, mas ainda havia calor no ar. Passei a mão sobre uma bancada de metal e pensei em Preston, dizendo que eu não pertencia àquele mundo. Talvez ele estivesse certo sobre uma parte. Eu não pertencia ao mundo dele, onde herdeiros confundem cargo com caráter e chamam exploração de visão. Eu pertencia a lugares onde a precisão importava, onde palavra tinha custo, onde respeito não precisava ser implorado. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Kevin. Todo mundo sabe. Preston foi mandado para casa. Graham está fechado com o conselho. Melissa saiu chorando. Você está bem? Fiquei olhando para a pergunta. Eu estava bem. Não do jeito simples. Não do jeito que pessoas querem ouvir para encerrar o assunto. Eu estava de pé. Eu estava livre. Eu estava cansada. Eu estava protegendo algo real. Talvez, naquele momento, isso fosse melhor que estar bem. Respondi. Estou inteira. Quando voltei para a sala, Claire estava segurando a pasta azul. Não abriu. Apenas tocou a capa com cuidado. Você carrega isso desde a Whitmore Ascent. Ela sorriu de um jeito triste. Parece que ela saiu de lá junto com você. Olhei para a pasta e percebi que não doía mais do mesmo jeito. Durante anos, ela tinha sido prova de que eu merecia estar na mesa de alguém. Agora era apenas ferramenta. A mesa era outra. E, pela primeira vez, eu não precisava esperar que alguém puxasse uma cadeira para mim. Naquela noite, Henry enviou um último e-mail. Curto. Você enxergou o risco antes de todos nós. De novo. Eu li a frase 2 vezes. Anos atrás. Ela teria me alimentado por meses. Agora, ela apenas confirmou algo que eu já sabia. Não respondi. Fechei o e-mail. Desliguei o celular e fiquei no escritório vazio da North Bend, ouvindo o silêncio depois da queda. A revanche não tinha sido destruir Preston. Foi deixá-lo ver que, sem a pessoa que ele chamou de substituível, ele não sabia sequer onde começava o próprio problema, mas ainda havia uma coisa que eu precisava fazer antes de considerar aquela história encerrada. Não era com Preston, não era com Graham, não era nem com Henry. Era com a mulher que, por 15 anos, confundiu ser necessária com ser respeitada. E, na manhã seguinte, com a pasta azul no banco do passageiro, eu dirigi de volta para o prédio da Whitmore uma última vez. Não para salvar a empresa deles, mas para buscar a parte de mim que eu tinha deixado naquele elevador. Na manhã seguinte, estacionei no mesmo canto do prédio da Whitmore, onde, uma semana antes, eu tinha jogado minha caixa no banco traseiro, tentando não desmoronar. O edifício continuava igual. Vidro limpo. Bandeiras imóveis. Recepção brilhante. Gente entrando com copos de café e crachás balançando no peito. Era estranho perceber que lugares não ficam assombrados por si mesmos. A gente é que deixa pedaços de dor nas paredes e depois chama aquilo de memória. Eu não fui sozinha. Claire insistiu em me acompanhar. Não para falar, mas para estar presente. Martin também foi, porque a Whitmore havia solicitado a devolução formal de alguns documentos antigos, e eu não pretendia permitir que transformassem uma visita simples em mais uma armadilha. A pasta azul estava no banco do passageiro, fechada. Eu não precisava dela para me defender naquele dia. Levei mesmo assim. Algumas coisas só descansam depois de verem o fim. Marcus, o segurança, me reconheceu antes que eu chegasse à porta. O rosto dele mudou, como se estivesse revendo a mesma cena com outro final. Bom dia, Mariana, disse. Não, senhora Costa. Não aquela formalidade fria de quem recebeu ordem para fingir distância. Apenas meu nome. Do jeito que pessoas decentes usam quando sabem que falharam sem querer. Respondi, bom dia. Ele abriu a porta principal para mim. Não a lateral. Pequenas reparações não consertam grandes danos, mas às vezes mostram que o mundo percebeu. No saguão, 2 recepcionistas levantaram os olhos ao mesmo tempo. Uma delas, Nora, que por anos guardou minhas entregas quando eu estava presa em reunião, levou a mão à boca. Eu vi o boato atravessar o espaço antes de qualquer palavra. Mariana voltou, não como funcionária,
Não como suplicante. Não como mulher escoltada. Voltei como representante da empresa que agora mantinha a Whitmore respirando. E isso, por mais silencioso que fosse, fazia mais barulho do que qualquer grito. Melissa nos esperava perto dos elevadores. Ela parecia menor sem a mesa de RH entre nós. Olhos inchados. Pasta bege contra o peito. Postura de quem ensaiou desculpas no carro e esqueceu todas ao ver a pessoa de verdade. Mariana, disse, com voz baixa. Eu sinto muito. Fiquei olhando para ela por alguns segundos, não para fazê-la sofrer, para decidir se minhas palavras seriam porta ou parede. Eu acredito que você sente, respondi, mas eu precisava que você tivesse sentido antes de assinar. Ela abaixou os olhos. Martin se manteve neutro ao meu lado. Claire não disse nada. Melissa engoliu seco e falou que cooperaria com a auditoria interna, que a cláusula adicionada ao meu desligamento jamais deveria ter sido apresentada daquela forma, que Preston havia pressionado o departamento. E eu a escutei. Depois disse, Preston pressionou. Você cedeu. Essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Foi uma frase simples, mas ela atingiu Melissa como se eu tivesse levantado a voz. Talvez porque responsabilidade, quando finalmente chega, não precisa gritar. Subimos pelo elevador principal. O mesmo trajeto, o mesmo som discreto entre andares. Mas meu corpo não era o mesmo. Na sexta, eu tinha segurado uma caixa contra o peito para impedir que minhas mãos tremessem. Naquele dia, minhas mãos estavam vazias. Claire ficou ao meu lado, observando os números subirem. Você está bem? Perguntou, sem me olhar. Eu pensei na resposta que dei a Kevin. Inteira. Talvez ainda fosse a melhor palavra. Estou aqui, falei. E, para mim, aquilo bastava. O oitavo andar estava silencioso demais. Não o silêncio de concentração. O silêncio de empresa que aprendeu. Tarde. Que paredes têm ouvidos e sistemas gravam. Pessoas olharam por cima dos monitores. Depois desviaram. Algumas com vergonha. Algumas com curiosidade. Algumas com aquele medo egoísta de quem teme ter escolhido o lado errado cedo demais. Eu não procurei Preston. Não procurei Graham. Passei pela minha antiga mesa sem diminuir o passo, embora meu corpo tenha reconhecido o lugar antes da minha cabeça. Kevin estava no corredor perto da sala de arquivos. Ele parecia ter dormido pouco, mas quando me viu, sorriu de um jeito pequeno. Quebrado. Não nos abraçamos. Aquela empresa tinha câmeras demais e coragem de menos. Ele apenas disse, eu guardei uma coisa. Entrou na sala e voltou com meu copo de cerâmica. Aquele cinza, com uma lasca perto da alça. Alguém tinha esquecido de colocar na caixa, ou talvez alguém tivesse guardado, porque pequenas lealdades são as únicas que sobrevivem em lugares covardes. Peguei o copo com as duas mãos. Foi ridículo o quanto aquilo me atingiu. Não era caro, não era bonito, mas tinha ficado na minha mesa durante anos. Cheio de café frio, ao lado de planilhas que salvaram prazos que ninguém agradeceu. Obrigada, eu disse. Kevin assentiu. E seus olhos ficaram úmidos. Eles estão oferecendo realocação para alguns de nós. Falou baixo. A área vai mudar. Eu olhei para ele com cuidado. Não deixe que usem sua culpa para comprar sua obediência. Ele respirou como se precisasse ouvir aquilo há muito tempo. Na sala de conferência B, Henry estava esperando. Não havia envelope branco sobre a mesa, só uma pilha de documentos. A diretora jurídica e duas cadeiras vazias para nós. Graham não estava presente. Preston também não. Henry parecia cansado, mas mais lúcido do que na tela. Quando entrei, ele olhou para a pasta azul na minha mão e depois para meu rosto. Obrigado por vir, disse. Eu respondi. Vim encerrar pendências. Ele aceitou a correção sem se defender. Aquilo. Nelé. Já era quase humildade. A reunião foi curta. Martin revisou a lista de materiais devolvidos e confirmou que nada confidencial da Whitmore estava comigo. A diretora jurídica entregou a carta formal, anulando as restrições adicionais do acordo de saída não assinado e reconhecendo que eu estava livre de qualquer tentativa de bloqueio indevido de contato profissional.
Também entregou uma correção interna do motivo de desligamento, removendo as frases sobre resistência e desalinhamento. Eu não precisava daquela folha para saber quem eu era. Mas aceitei porque registros importam. Mentiras em papel precisam ser corrigidas em papel. Henry esperou até o fim para falar. Graham vai se afastar temporariamente das funções executivas, enquanto o conselho conclui a revisão. Preston não voltará à empresa. Não senti alegria. Senti a gravidade comum das consequências chegando atrasadas. Henry continuou. Melissa ficará sob supervisão. Haverá mudanças. Eu a senti. Empresas adoram chamar arrependimento de mudança quando a reputação está em risco. Talvez alguma coisa melhor nascesse dali. Talvez não. Já não era meu papel garantir que a Whitmore se tornasse digna da lição. Antes de sairmos, Henry pediu 1 minuto sem advogados. Martin olhou para mim. Eu disse que podia ficar. Com a porta aberta. Essa foi minha condição. A porta aberta. Henry percebeu o significado e não discutiu. Claire e Martin ficaram do lado de fora, visíveis pelo vidro. Henry apoiou as mãos na bengala e falou devagar. Você foi mais leal a esta empresa do que minha própria família. Eu segurei a frase sem deixá-la entrar fundo demais. Eu fui leal ao trabalho. Respondi. A empresa apenas se beneficiou disso. Ele baixou o olhar. Durante anos, eu teria suavizado a frase, teria acrescentado algo gentil, algo para aliviar o velho homem. Mas eu não estava ali para cuidar da culpa dele. Henry disse que, quando me promoveu, sabia que eu carregava mais do que a função pedia. Eu achei que reconhecer seu valor era suficiente. Olhei pela janela de vidro para a mesa onde eu tinha sido demitida. Reconhecimento sem proteção vira decoração. Falei. Fica bonito na parede. Mas não segura ninguém quando a sala pega fogo. Ele não respondeu. Talvez porque não houvesse resposta boa. Então abriu uma gaveta e tirou uma pasta nova, branca, com o logotipo da Whitmore. Dentro havia uma proposta de consultoria externa de 6 meses para eu auxiliar na reestruturação da cadeia de suprimentos. O valor era alto, muito alto. O tipo de valor que, 1 semana antes, teria parecido validação. Uma parte de mim entendeu a tentação. Dinheiro compra tempo, compra segurança, compra a sensação de que o sofrimento finalmente rendeu juros. Mas eu li a proposta inteira e a coloquei de volta sobre a mesa. Não. Henry não pareceu surpreso. Apenas triste. Posso perguntar? Por quê? Olhei para a porta aberta. Depois para a pasta azul. Porque vocês ainda estão tentando comprar acesso à pessoa que descartaram. Em vez de aprender a funcionar sem explorar, minha voz não tremeu. A North Bend cumprirá o contrato. Eu cumprirei minhas obrigações como fornecedora. Mas eu não vou voltar para dentro do incêndio para ensinar os bombeiros a respeitar fumaça. Henry fechou a pasta branca. Não insistiu. Esse foi o momento em que entendi que alguma coisa, pequena, mas real, havia mudado nele. Não porque ele se tornou gentil. Pessoas não se reinventam tão depressa. Mas porque, pela primeira vez, ele aceitou meu limite sem tentar transformá-lo em negociação. Então a Whitmore vai ter que aprender. Disse. Eu me levantei. Sim. E eu também. Ele perguntou o que eu precisava aprender. Segurei meu copo de cerâmica, a pasta azul sob o braço. Que ser necessária não é a mesma coisa que ser respeitada. Saí da sala sem olhar para trás. No corredor, algumas pessoas me pararam. Um diretor antigo disse que sempre soube que eu era competente. Não respondi o que pensei, que saber em silêncio é uma forma barata de coragem. Apenas agradeci e continuei. Uma analista chorou e disse que sentia muito por não ter falado nada. A ela. Eu disse algo diferente. Fale na próxima vez. Mesmo que sua voz saia baixa. Ela assentiu. Talvez falasse. Talvez não. A cura de uma cultura inteira não cabia nas minhas mãos. No elevador, desta vez, Claire sorriu. Você recusou muito dinheiro. Eu olhei para o reflexo das duas na parede metálica. É eu. Com um copo lascado e uma pasta velha. Ela. Com olheiras e ombros finalmente menos curvados. Recusei uma coleira bonita. Respondi. Claire riu. Mas havia emoção no som.
Quando as portas se abriram no térreo, Marcos estava perto da saída. Ele não me escoltou. Apenas me desejou um bom dia. Eu atravessei a porta principal pela segunda vez naquele dia e senti o ar frio no rosto como se fosse meu. Nas semanas seguintes, a história se espalhou. Como histórias corporativas, sempre se espalham primeiro em sussurros, depois em versões melhores do que a realidade, depois em lições que as pessoas usam para parecerem mais sábias do que foram. A versão que mais ouvi era que eu tinha me vingado comprando o fornecedor. Não era mentira, mas era pequena demais. Eu não comprei a North Bend para destruir Preston. Comprei porque uma porta se abriu no exato momento em que alguém achou que tinha me trancado fora. O contrato com a Whitmore foi assinado depois de 12 dias de revisão. 3 anos. Pagamento em 30 dias. Proteção técnica reforçada. Canal operacional direto e nenhum Preston em cópia. A North Bend recebeu capital para atualizar 2 máquinas críticas. Denise foi promovida a diretora de qualidade. Kevin, 3 meses depois, saiu da Whitmore e veio trabalhar conosco. Não porque eu o puxei, mas porque ele escolheu um lugar onde perguntas não eram tratadas como traição. Quando ele chegou, trouxe um copo novo para minha mesa. Eu mantive o antigo também. Claire se tornou uma sócia melhor do que imaginava ser. No começo, pedia desculpas por cada dúvida. Depois parou. Raymond visitava a fábrica às quintas, caminhando devagar entre as máquinas, tocando ombros, corrigindo detalhes com frases curtas. Um dia, ele parou diante de mim e disse: "Você salvou a empresa." Eu respondi: "Sua filha salvou. Eu só ajudei a impedir que roubassem a chave." Ele sorriu. Foi um sorriso torto. Difícil, mas verdadeiro. A North Bend não virou império. Virou algo melhor. Virou estável. Da Whitmore. Ouvi notícias aos pedaços. Graham acabou deixando o cargo executivo antes do fim da revisão. O comunicado dizia que ele buscaria novos projetos familiares. Empresas ricas têm uma língua especial para quedas acolchoadas. Preston desapareceu do LinkedIn por um tempo. Depois reapareceu como consultor independente de transformação estratégica. Eu quase ri quando vi. Alguns homens nunca aprendem o nome do estrago que fazem. Apenas trocam o título, a foto profissional e a plateia. Melissa me escreveu uma carta. Não e-mail. Carta. 3 páginas. Disse que tinha passado anos acreditando que seu trabalho era suavizar decisões ruins, não impedir que acontecessem. Disse que, quando me viu sair com a caixa, soube que algo estava errado e ainda assim ficou sentada. Não pediu para sermos amigas. Não pediu perdão como moeda. Apenas disse que eu tinha razão. Guardei a carta em uma gaveta separada. Não na pasta azul. A pasta era para documentos. Aquela carta era para outra coisa. Prova de que algumas pessoas ainda podem encarar o próprio reflexo. Quanto à minha família, contei pouco. Minha mãe disse que eu deveria tomar cuidado para não parecer vingativa. Eu respondi que mulheres chamadas de vingativas geralmente só pararam de aceitar prejuízo sorrindo. Meu pai disse que estava orgulhoso, mas usou o tom de quem gostaria de ter entendido antes. Minha irmã pediu detalhes para contar às amigas. Meu irmão perguntou se eu agora era rica. Eu desliguei antes de explicar qualquer coisa. Nem toda vitória precisa ser levada para mesas onde sempre repartiram sua dor em pedaços pequenos demais para serem reconhecidos. A mudança mais difícil não foi profissional. Foi interna. Por meses. Meu corpo ainda acordava às 5 esperando emergências da Whitmore. Às vezes, eu via um e-mail urgente e sentia aquela velha contração no estômago. A necessidade de responder antes de respirar. Tive que aprender a esperar, a delegar, a não provar valor em cada segundo. Isso parece simples para quem nunca foi treinado pela vida a acreditar que descanso é ingratidão. Para mim, foi quase revolucionário fechar o notebook às 6 e deixar um problema honesto para o dia seguinte. 1 ano depois, voltei ao prédio da Whitmore apenas uma vez, para uma auditoria técnica anual. Fui com Denise e Kevin. A recepção havia mudado. O painel de fornecedores também. Meu nome não estava em lugar nenhum. E isso não doeu.
Pelo contrário, a ausência do meu nome naquele prédio parecia limpeza. Passamos pelo 8º andar, agora reorganizado, com outra equipe e outro diretor. Ninguém nos escoltou. Ninguém tentou fazer piada. Ninguém nos chamou de pequenos. A North Bend era recebida como parceira estratégica, a OCR. Parei por um segundo, perto do elevador. O mesmo elevador onde minhas mãos tremeram. Denise perguntou se eu tinha esquecido algo. Eu olhei para as portas metálicas fechadas e pensei na mulher com a caixa de papelão. O coração batendo rápido, a vergonha tentando convencê-la de que demissão era veredito. Quis abraçá-la. Quis dizer que ela não estava sendo expulsa do futuro. Estava sendo empurrada, de forma brutal, para a única porta que ainda valia abrir. Mas algumas mensagens só chegam depois que a gente sobrevive. A pasta azul ainda existe. Hoje ela fica no meu escritório da North Bend, em uma prateleira baixa, ao lado de contratos novos e uma foto da equipe no dia em que instalamos a máquina atualizada. Não carrego mais como escudo. Não preciso. Dentro dela estão a linha do tempo, ou e-mail de Martin, a carta formal da Whitmore, a primeira versão do contrato de 3 anos e uma cópia impressa da frase que mudou de significado: você se acha muito importante para alguém que pode ser substituída até segunda-feira. Eu mantenho ali não por rancor, por precisão, porque ele estava certo sobre uma coisa. Eu podia ser substituída na Whitmore. Todo mundo pode. O erro dele foi achar que ser substituível em um lugar significava ser sem valor em todos os outros. O erro dele foi confundir o cargo que tirou de mim com a competência que eu levei embora. O erro dele foi pensar que, ao me demitir, ele encerrava minha influência. Na verdade, ele só transferiu minha assinatura para o lado da mesa, onde ela tinha mais peso. Demorei a entender que silêncio não é sempre fraqueza. Às vezes, silêncio é a distância entre o golpe e a resposta certa. Eu fiquei calada na sala B, porque gritar teria dado a Preston a cena que ele queria. Fiquei calada no elevador, porque meu corpo precisava terminar de quebrar sem plateia. Fiquei calada quando Henry escreveu aquele último e-mail, porque nem todo reconhecimento merece uma resposta. Mas não fiquei parada. Essa é a diferença que pessoas arrogantes nunca percebem. Família, empresa, amizade, casamento. Qualquer lugar que pede sua lealdade, sem oferecer respeito, está apenas procurando uma forma educada de te usar. E o perigo é que, se você foi criada para ser útil, isso parece amor por muito tempo, parece propósito, parece maturidade, até o dia em que você percebe que todos sabem o quanto você aguenta, mas ninguém se pergunta se deveria colocar tanto peso nas suas costas. Esse dia dói, mas também liberta. Eu não perdoei Preston. Também não gasto minha vida odiando ele. Essas duas coisas podem coexistir. Perdão não é aluguel que devo pagar para morar em paz. Ele perdeu acesso. Perdeu influência. Mais importante, perdeu a versão de mim que teria tentado explicar sua crueldade com palavras bonitas. Existem portas que não precisam ser trancadas com raiva. Basta parar de abrir quando batem. Hoje, quando alguém da minha equipe vem até mim com uma preocupação que parece pequena, eu escuto. Não porque toda preocupação vira desastre, mas porque eu sei como desastres começam. Começam com alguém arrogante, dizendo que sabe mais do que quem faz o trabalho. Começam com uma pessoa cansada sendo chamada de difícil. Começam quando uma sala inteira fica quieta para proteger o conforto de quem está errado. E terminam. Às vezes, quando a pessoa quieta compra a peça sem a qual todos eles caem. Na sexta-feira, Preston me demitiu porque achou que eu era apenas uma funcionária no caminho dele. Na segunda-feira, o pai dele gritou, porque descobriu que eu era o caminho. E eu aprendi, finalmente, que a melhor revanche não é fazer alguém sofrer. É construir uma vida onde a ausência deles não te empobrece, onde a aprovação deles não te alimenta, e onde o lugar que te expulsou precisa bater a porta que você comprou.